Oi, oi! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mariana Lima, sexta temporada. Aqui você sabe que a gente fala sobre empreendedorismo, gestão e a gente também traz Deus, porque no seu negócio você precisa dele com toda certeza. E você sabe que antes da gente começar aqui o bate-papo, eu preciso pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo de muito valor com pelo menos mais 3 pessoas e também comentar bastante, porque aí a gente chega para o maior número de pessoas. E hoje eu estou com um convidado que eu já conheço há alguns anos e deu certo dele estar aqui comigo nesse primeiro episódio da sexta temporada. É o Jefferson Muniz, da Aquaforte aqui de Joinville. E seja bem-vindo, né, Jefferson? Prazer, Mariana, estar aqui. Que bom. Olha só, o Jefferson ele tem uma história e algumas partes da história eu confesso que eu soube no ano passado e me emocionaram muito. E a gente vai bater esse papo, a gente vai falar sobre vida, sobre negócios, mas eu quero começar te perguntando como foi que você chegou em Joinville, porque você não era de Joinville, né? Ou melhor, não morava em Joinville. E eu quero já começar com essa pergunta para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Bom, eu sou natural de Curitiba, né? Minha vinda para Joinville começou em 2017, né? Eu entrei, vou voltar um pouquinho lá atrás. Pode voltar, fica tranquilo. Né? Eu entrei na Aquaforte em 2007, né? Completa-se 19 anos que eu estou na Aquaforte. E em 2017 começou do sócio majoritário, né? Vou chegar até ele também, né? A história dele também é muito linda, né? Do Romário, né? E toda a família. Mas em 2017 ele me fez esse convite, né? Ele tinha um sonho, né? Mas antes dele já tinha Deus, né? Deus falando comigo e com a Ana, né? A Ana é minha esposa, né? Deus falando para a Ana assim: e se, né? O Romário abrisse uma empresa em outro estado, né? Que fosse Santa Catarina, né, Ana? Vamos colocar na mão de Deus. Né? E em 2000, isso nós vindos antes, né? Em 2017, a gente conversando e pedindo para Deus um direcionamento, que também a gente queria algumas mudanças em nossa vida. E em 2018, o Romário me chamou e fez um convite, né? Esse convite foi um convite, Jefferson. Vamos colocar uma empresa em Santa Catarina e essa empresa eu quero que você entre como uma porcentagem de sócio, né? A empresa vai estar toda no seu nome, né? No início, né? Nós começamos aqui como Forte Mais. Né, o nome é Razão Social, mas o nome fantasia como Aquaforte. E se iniciou todo esse projeto, né, de vir para Santa Catarina, né? E lembro muito bem que nós saímos, era 4 horas da manhã, eu e o Romário, para vir até Santa Catarina, para passar de região em região, né? Nós começamos a nossa visita em Porto Belo, né? E de Porto Belo nós começamos a subir todas as regiões. Camboriú, Itajaí, né? E todas as regiões que nós passávamos, nós tínhamos a mesma percepção. Nós só vamos chegar num local onde Deus falar. Uau. E quando nós chegamos aqui em Joinville, nós entramos na primeira entrada de Joinville, que tem da Rua 15. O Romário falou assim, nós paramos para tomar um café. O Romário falou: o que você sentiu? Eu senti que é aqui, que Deus fala algo para nós. Uau! E nesse momento eu falei a mesma coisa, eu acho que é aqui, né? Joinville. Né? Nós tivemos muitas críticas, porque o boom da construção civil estava em outra região, mas nós queríamos fazer o diferente. Né? Nós queríamos começar diferente, mas primeiro com Deus. Sim, sim. Né? E começamos em 2018, né? Então, a nossa vinda. E qual que é a importância, né? O Jefferson já falou da Ana, né? O tema aqui do nosso bate-papo é exatamente isso, né? Reescrevendo, né? Reescreva o seu futuro, porque eu vejo muito isso na vida do Jefferson. Só para contextualizar, eu conheço o Jefferson quando eu era vendedora, né? Também trabalhando sou ainda, né? No meu negócio, mas eu comecei a atender ele numa rádio aqui de Joinville, e foi assim que a gente começou. E eu entrei exatamente nesse momento que eles estavam, né? Chegando em Joinville, começando os negócios em Joinville, mas tem uma pessoa muito importante nessa história, que é a Ana. O Jefferson já começou falando aqui, né, que ele é casado com a Ana. Ana, um beijo, né? Tenho muito carinho, muito respeito pela Ana. E eu queria que você falasse da Ana, porque eu vejo que ela é realmente aquela tua ajudadora, é aquela pessoa que tá ali do teu lado, é perceptível isso, né? Que tá ali junto, de mão dada. Qual que é a importância de um casamento sólido? Não
né? A gente sabe que todo mundo tem lutas, dificuldades, enfim. Mas qual a importância desse casamento e qual a importância da Ana também em todo esse processo aí? Voltando no passado, né? A Ana, eu estou na Aquaforte por causa da insistência da Ana, né? Eu comecei em 2003, né? Claro, muitos aqui mencionam que começaram a sua carreira lá, adolescentes, né? Eu, aos 13 anos, já tive que começar a trabalhar. E conto a minha história. Esses dias eu contei um pouco da minha história no nosso grupo de homens, que eu comecei a trabalhar numa empresa do fundo de quintal, fabricando vaso sanitário de concreto, né? Vaso sanitário mesmo que todos nós usamos. Então, eu comecei lá com 13 anos, né? Numa empresa fundo de quintal, né? De uma amiga lá do bairro. E comecei lá. A minha história começa trabalhando fabricando vaso sanitário. E hoje, né? Depois de muitos anos, nós vendemos. Então, minha história começou lá com 13 anos, fabricando. E logo depois, aos 15 anos, eu trabalhei numa empresa muito grande, né? Um fast food muito grande. Lá foi uma escola, né? Lá foi onde eu aprendi os valores das pequenas coisas. As pequenas valem muito, né? Cada detalhe. E logo em seguida, o tempo vai passando e eu saio dessa empresa e no decorrer dos anos, me encontro com a Ana. A Ana é uma amiga de adolescência. Uau. Né? Ela era casada com um amigo meu que, infelizmente, né? Ele era meu melhor amigo e, infelizmente, ele acabou falecendo nesse meio tempo. Mas a história é muito, muito legal com a Ana. A Ana me odiava. Falar a verdade, né? A Ana, ela... Nem eu sabia essa parte. Então, assim, esse meu amigo, ele foi casado com a Ana há um tempo. E a Ana não gostava de mim, né? E eu e ele eram melhores amigos. Até eu e o irmão dele, nós somos os melhores amigos até hoje, né? Mas a família toda, nós éramos muitos amigos. E ali a gente criou aquela amizade, mas a Ana achava que eu era má influência para ele. Na realidade, eu era boa influência, porque eu era o único do grupo de nós que trabalhava e saía todos os dias trabalhar na empresa, saía e voltava. E nesse meio tempo eles tiveram o Pedro, a Ana com ele, né, com o Maicon. E quando eu estava indo trabalhar, eles estavam voltando da maternidade, eles me encontraram. E o Maicon me abordou, né, e perguntou se eu queria ser o padrinho do Pedro. Uau. Né, eu falei, Pedro, Maicon, essa é uma responsabilidade muito grande. Né, eu tenho que conversar com a minha mãe. Eu, né, na minha adolescência, de 15 para 16, falei, eu tenho que conversar com a minha mãe para minha mãe falar o que ela acha. Porque na sua ausência, né, como padrinho, eu vou ser o pai. E falei isso para ele, a Ana estava atrás, lembro até hoje, a Ana gritava, não, você não vai ser nada, você não vai ser nada, né? E a Ana contou uns anos depois que o Maicon queria que o nome do Pedro fosse Jefferson, né? Que ele gostava muito de mim, me achava uma pessoa trabalhadora. E ali foi, né? Passou-lhe 1 ano, 2 anos, e infelizmente o Maicon veio a falecer. Né? E por destino de Deus eu encontrei a Ana, né? A gente estava numa matinê, né? Naquela época. Encontrei a Ana e ali a gente começou a conversar, né? Começamos a conversar e começamos a ter um relacionamento, né? Primeiro com conversas e depois nós passamos a ter um relacionamento, começamos a namorar. E ali começou a nossa história, né? De uma pessoa que não gostava, a gente começou a se amar. Uau. Né? Então, assim, é uma história bem, bem interessante. Sim. Eu quero até que você conte aqui. Ano passado, a gente teve a oportunidade de estar num evento juntos, né? De casais. E o Jefferson com a Ana contaram. Na verdade, eles levaram, né? Podia ter trazido, né? Não, na verdade, eu trouxe. Isso não foi combinado, hein? Eu trouxe. Isso não foi combinado. Não vou mostrar a marca, mas eu trouxe. A tal da lata da sardinha. Eles me emocionaram tanto.
Eles nem imaginam o quanto foi importante para mim ter ouvido aquilo. Eu fiquei muito emocionada na hora. E eu falei, Jefferson, no podcast você conta a história da lata da sardinha? Pronto, eu trouxe Então, ela justamente para então contar. conte a história. Porque isso, todo mundo acha que é tão... Ah, é legal ter uma empresa, é legal novos começos, novas histórias. Mas tem tantos desafios, né? E eu queria que você contasse, porque se me inspirou, pode inspirar alguém aí que vai ouvir isso. A lata de sardinha, ela para nós é um orgulho, né? Hoje eu confesso para você que hoje pela manhã eu não tinha combinado nada. O meu filho Bernardo, ele fez sardinha pro café da manhã, Uau! né? Então é Deus. É Deus, é né? Deus. É Deus ali em todas as coisas. E todos nós amamos sardinha. A sardinha, ela é assim para mim, para Ana, é basicamente para nos motivar. Porque todo relacionamento no começo tem suas dificuldades, né? Quem não nasceu em berço de ouro, como todos falam, né? Tem suas dificuldades. E todos os casais que querem caminhar junto, eles vão batalhar junto, né? E foi isso comigo com a Ana. Nós começamos juntos, dormindo num colchão de solteiro, né? Na casa da mãe da Ana. Nós começamos a nossa história. A mãe da Ana, agradeço ela do fundo do coração, como a minha mãe também, do fundo do meu coração, né? Mas nós começamos ali. E logo em seguida, a mãe da Ana, ela foi morar em outra casa, né, com o tio dela, e nos deixou naquela casa, só eu e a Ana, né? E a mãe da Ana falou, vocês precisam crescer e aprender, né? E foi ali que nós começamos. Nós começamos com um colchão, Nossa. né, um sofá e uma mesa, né? E sem geladeira. Confesso para você que nós ficamos aí, em média, 1 ano sem geladeira. E nós ficamos todos os dias, chegavam do trabalho, eu e a Ana, a gente chegava, era sardinha, era patê de sardinha, bolo de sardinha, porque nós comprávamos os enlatados, né? Porque não vencia, não estragava fácil. Então, nós usávamos a sardinha. Quando nós tínhamos a oportunidade de comprar algo, né? Uma carne ou algo assim, nós colocávamos na casa do vizinho e muitas das vezes o vizinho não estava na casa dele. E acabava que, às vezes, ele estava e não nos atendia, né? Mas eu e a Ana, nós aprendemos, né? Nós precisamos lutar e caminhar juntos, né? E guardar dinheiro para comprar a geladeira que nós queremos. Mas Deus faz muitas coisas, né? Ali eu e a Ana buscando, né? Eu lembro que toda terça-feira eu ia na igreja quadrangular, que era uma igreja próxima, né? Do pastor José Roberto. Toda terça eu ia e toda quinta, que quinta-feira era culto dos homens, né? E eu agradeço muito. E a gente colocou nas mãos de Deus, né? E trabalhando, guardando dinheiro. Aí um belo dia o tio da Ana, né? O tio da Ana liga para a Ana e fala, Ana, eu comprei uma geladeira para vocês, a geladeira chega em 1 semana. Confesso assim que nos pegou de surpresa, né? Muito. Porque eu e a Ana estava caminhando sozinho, também todas as pessoas ao nosso redor também estavam lutando com as suas vidas e não podiam nos ajudar, né? E a geladeira veio assim... Na hora certa. E confesso para você, eu estava conversando com a Ana, a geladeira, fazem 19 anos, a geladeira ainda está do mesmo jeito na casa do meu irmão. Olha só. Funcionando perfeitamente. Ou seja, um marco também para vocês sempre lembrarem, né? Sim. Quando vê aquela geladeira. Mas a sardinha assim, só nos impulsiona, né? Sim. Porque muitas das vezes você vai olhar lá para trás e tudo que você passou só vai te dar mais força para você seguir no caminho, né? Sim. E seguir no caminho correto. E aí eu quero te perguntar qual é a importância de Deus nisso tudo, né? Porque eu que te conheço já há um tempo, é visível, e a gente até comenta isso em casa, o seu nível de intimidade com Deus tem refletido, a gente percebe isso em você, a gente percebe no seu... E olha que a gente não se vê tanto, mas é perceptível que o seu nível de intimidade, o seu nível de intensidade com Deus tem aumentado. Eu quero te perguntar qual que é a importância disso na tua vida, mas também nos teus negócios, porque eu sei que você coloca Deus em tudo que você faz. E eu acho importante a gente falar isso para o pessoal que vai assistir esse vídeo. Qual que é a importância de Deus nisso tudo? Olha, Deus fez tudo em minha vida, né? Primeiro na vida pessoal, né? Deus mudou, fez assim na nossa vida, né? Me tirou de muitas enrascadas, né? Me colocou em lugares que eu nunca imaginei estar, né? Começando por aqui, né? Quem diria eu estar
num podcast, Falando a sua história. falando a minha história, né? Mas Deus tem feito muitas coisas. Amém. Né? Muito, né? Tanto na vida pessoal como na vida profissional. Na vida profissional, em todo momento, eu coloco Deus sobre todas as coisas, né? Que Deus e Jesus Cristo vão à frente de tudo. Porque hoje ser empresário no nosso Brasil não é fácil. Mas quando você tem Deus, tudo muda. Sim, sim. Né? A importância de Deus é tudo para nós hoje. Né? Começando que todas as pessoas que estão ao nosso ciclo têm o mesmo caminho. Eu sempre menciono, eu também faço alguns vídeos, né? Vídeos caseiros, né? E menciono, independente da sua religião, né? Você tem que buscar Jesus Cristo. Independente dela, você tem que estar nos caminhos de Deus, que é no caminho que as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Sim. E em vários momentos aqui no nosso bate-papo, está aparecendo aí, inclusive, o nome do Jefferson e o @ do Instagram da Aquaforte. Só que se você for lá no Instagram da Aquaforte, você pode encontrar ele ali também, Jefferson Muniz, né? Nos amigos ali da Aquaforte. Mas aqui no nosso bate-papo, em vários momentos está passando ali o @ do Instagram da Aquaforte aqui de Joinville. Comece a seguir, comece também a ver os conteúdos que são postados lá. E falando da Aquaforte, que está num novo espaço, queria que você falasse aqui o endereço, onde fica, o que vocês fazem, né? Porque assim, gente, é muito bonito o lugar que eles estão. A gente que acompanha aqui em Joinville e viu da onde, né? E para onde eles foram, né? Esse final de semana eu passei ali, inclusive, na esquina. Eu falei, já tá diferente, tá mais chamativo aqui o negócio, tá mudado, né? Então, eu queria que você falasse o que a Aquaforte faz, para quais empresas, quais soluções, o que vocês fornecem, né? E aonde vocês ficam em Joinville, aonde vocês atendem. Eu queria que você falasse um pouquinho também para o nosso público. A Aquaforte, né, ela fica aqui na zona industrial, na rua Dona Francisca, 5707. Né? Nós estamos num espaço, foi um espaço com... Né, nós mencionamos aqui, nós colocamos tudo na mão de Deus, e aquele espaço eu coloquei na mão de Deus. Né? Aquele espaço foi muita oração, né, pedindo para Deus, será se aqui mesmo, né? Que o Senhor quer que nos coloque. No primeiro momento, nós não conseguimos alugar o espaço, né? Mas quando eu coloquei tudo na mão dele, falei, Deus, é tudo o Senhor. Né? Foi questão de tempo, o aluguel saiu, tudo saiu, né? O contrato, então foi uma bênção aquele lugar. Né? Um espaço assim amplo, né? Onde eu consegui colocar toda a nossa estrutura, né? E onde acomodasse todos os colaboradores, e tudo que eu precisava ali num lugar só. Ficou muito bom. Você que é de Joinville, vai lá conhecer, porque realmente ficou muito bom. Né? A Aquaforte, ela é especializada em material hidráulico e elétrico e preventivo de incêndio. Né? Hoje nós somos aqui dentro de Joinville região, nós somos um dos maiores distribuidores de material hidráulico Amanco. Né? É o nosso principal parceiro. A Amanco está aí conosco há 28 anos. Né? Um pouquinho da Aquaforte. A Aquaforte faz 9 anos aqui em Joinville. Né? Nós temos a nossa matriz aqui em Curitiba. Né? A Aquaforte começou em 97 lá em Curitiba com um sócio majoritário, que é o Romário, né? E a sua esposa. E aqui em Joinville, a estrutura, assim, está lindíssima. Né? A gente está se readequando, como mesmo você mencionou, Mari. Você passou lá na frente, cada dia está mudando. Tá né? chamativo. Confesso para você que a gente quer fazer as coisas... assim, a gente quer fazer tudo rápido, né? Mas a gente tem que fazer com cautela e com tempo. Né? A gente está mudando o espaço, tem um ótimo atendimento. Né? Hoje nós atendemos aí pelo telefone, né? Pelo WhatsApp, 3271-1508. Pelo WhatsApp, você chama lá e nós vamos direcioná-lo para os nossos vendedores. Né? E pelos canais que nós temos, né? Pelo o Instagram, que está passando aqui em vários momentos no bate-papo. Né? O telefone fixo. Né? E tem toda a nossa equipe de vendedores que... minha equipe, ela trabalha tanto presencial na empresa, como fazendo visitas nas ruas, né? E qual que é a região que vocês atendem, a Aquaforte Joinville, para a gente também comunicar aqui para o pessoal? A Aquaforte hoje, né, nós estamos atendendo todo o litoral catarinense, né? Toda a região aqui de Campo Alegre,
subindo Mafra, nós pegamos toda a parte de Santa Catarina, né? E Deus tem nos proporcionado, nós estamos indo um pouquinho além, que nós estamos chegando no Rio Grande, Amém. né? Tenho feito Amém. muitas entregas lá, então a gente está chegando no Rio Grande. Não com a intensidade que nós queremos, né? Mas nós estamos chegando aos poucos lá. Mas toda Santa Catarina nós já estamos atendendo, nós estamos, graças a Deus, nós temos uma quantidade, sim, de clientes muito bom. Que bom. Então, assim, ó, você que está precisando, né, desse serviço que o Jefferson falou, vai lá, né, segue, tá passando aqui o @ deles, @aquaforte com temudo SC, e você pode também entrar em contato ali através do direct do Instagram. E falando da Aquaforte, eu até estava falando aqui nos bastidores, o Jefferson, ele é uma pessoa que ele não tem ego e não tem vaidade, é zero, assim, e eu admiro muito isso. Eu já estou na 6ª temporada, né, do podcast, e nem todo mundo consegue lidar tão bem com isso, sendo dono, né, de empresas, assim. Eu já vi pessoas se perderem por causa do ego e por causa da vaidade. E o Jefferson é muito pé no chão. Eu queria te perguntar, você sempre foi assim? Ou em algum momento você viu que na liderança você precisava... Porque eu vejo você dando passos muito sólidos, é isso que você falou. A gente quer fazer tudo, mas não é tudo, tem que ir devagar. E não tem vaidade, né? Pra vocês terem uma noção aqui, eu falei, Jefferson, eu ponho o teu Insta... Não, sei tudo da empresa, né? Então, assim, é zero ego, é zero vaidade. Você sempre foi assim? Ou no meio da liderança, nessa sua jornada, você foi aprendendo que, opa, o ego tem que estar lá embaixo... me fala um pouquinho sobre isso, porque eu admiro muito isso em você. Você é zero vaidade, zero ego, zero nada. No decorrer desses anos, né, que eu estou dentro da Aquaforte, tive alguns professores, né? Um professor nosso acabou de se aposentou no final do ano, né? Vou mencionar o nome dele aqui, Gilmar. Foi um dos meus professores dentro da Aquaforte. Nós tivemos alguns atritos, Olha mas só. atritos assim para crescer. Sim. E o Gilmar sempre falava assim para mim, Jefferson, cara, a gente não precisa de ego, né? A gente precisa ser nós mesmos, Uau. né? E a gente aprendi muito com ele. Foi uma das pessoas, mas uma das pessoas que me ensinou muito, né? Vou mencionar o nome dela aqui, foi a Ângela. Ela era uma das donas da Aquaforte, vou falar em dona, nem sócia, né? Lá em 97, quando ela começou, foi ela que me impulsionou a estar aqui na Aquaforte todos esses anos, né? Foi através dela que eu estou aqui. Né? Foi ela que acreditou. Sempre em todas as empresas tem uma pessoa que acredita em você. É verdade. Né? Em qualquer ambiente que você esteja, sempre vai ter uma pessoa que vai estar ali te incentivando, vamos lá, você vai, né? E ela foi essa pessoa. E ela foi a pessoa que eu via, né? Ela não tinha ego, ela não tinha vaidade. Ela era ela, né? Simples, pura e verdadeira. Né? E confesso para você, quando a Ângela faleceu, né? Foi uma perca muito grande para todos nós, para toda a Aquaforte, né? Principalmente para mim, que ela era uma mentora minha, mas a vida segue, né? A vida seguiu, chegou novas pessoas, né? O Romário também, o majoritário da Aquaforte também precisava seguir, mas naquele momento ele tinha pessoas que estavam ao seu lado, né? Tinha algumas pessoas que estavam ali, né? Que são as pessoas que são as mais velhas da Aquaforte, mais antigas, né? Vou mencionar o nome de algumas aqui, que foi o Jair, Sérgio Polaco, né? Estava eu, Jefferson. Daí também o Romário, nessa época, se casou de novo, chegou a Daiane, que hoje ela é uma das diretoras da Aquaforte também, né? O Luiz Felipe, não posso deixar de mencionar o Luiz, que o Luiz, assim, além de ser meu cunhado, ele é filho do Romário. Muitos falam assim, você está hoje, Jefferson, onde você está por causa do Luiz, né? Nunca nós tivemos esse ego, eu e o Luiz. O Luiz sempre trabalhou conosco, eu brinco com o Luiz, você era meu funcionário, não era do seu pai, porque ele trabalhava conosco, nós fazíamos ele de gato e sapato, porque ele precisava aprender, né, com o simples. Sim. E o Luiz trabalhava de ajudante dos motoristas na empresa do pai dele. Olha só. Né? E o Luiz foi crescendo também dentro da empresa, né? Hoje ele é um dos diretores, né? E confesso assim que é crescimento, né? E Luiz, agradeço a você de coração, né? Através de você estou aqui continuando suas palavras, né? Sim. Tanto sua como da Priscila, que é minha irmã, né? Tive uma conversa muito serena com a minha irmã esses dias. Ela falou, olha, você precisa continuar, né? Nunca desista, porque o Luiz aqui, todos os dias, nós estamos colocando nas mãos de Deus sempre e continuamos. Né? E foram essas pessoas, né? Teve várias outras, Sim. né? Todo mundo tem um ponto importante, mas a Aquaforte começou a crescer muito,
muito, e a gente entendeu que cada pessoa deveria ficar numa posição dentro da empresa. Sim. E falando da Aquaforte, pode falar alguma coisa de futuro? Pode ser dar um spoiler? Vão expandir mais? Vão ter outras em outros lugares? Quando vocês se juntam, o que vocês pensam de futuro do negócio de vocês? A gente pode falar alguma coisa aqui? Podemos. A Aquaforte hoje, né, a gente passou por uma reestruturação, né? Toda a Aquaforte, como mencionei, era uma empresa assim bastante familiar, né? Tanto para o meu lado familiar, com a minha família, como a família do Romário, família de várias outras pessoas. E agora, o ano passado, nós passamos por uma reestruturação. Nós contratamos um novo CEO, né? Ele está reestruturando, remodelando a Aquaforte, né? E com esse modelo a gente está crescendo. Nós estamos vendo assim que em pouco tempo nós estamos mudando muitas coisas, né? Toda mudança gera desconforto, né? Mas a mudança está sendo ótima para todos nós. Que bom. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? A gente estava até conversando aqui antes. A gente tem vivido um momento nas empresas que a gente acaba, às vezes, até pegando 3 gerações trabalhando juntas, né? 2 gerações. E eu queria te perguntar como administrar isso, né? Como fazer, né? Porque a sua empresa, aliás, todas as empresas são feitas por pessoas, né? Pessoas que fazem os nossos processos. Como administrar cabeças tão diferentes em um mundo, né, que é muito desafiador já para o empresário. Eu queria que você falasse ou desse alguns exemplos ou dica para empresários que vão também assistir esse conteúdo, como que o Jefferson faz no dia a dia para administrar conflitos, para administrar aquele funcionário que às vezes chega no dia, ataca com o farol baixo, você fala, meu Deus, eu tenho tanta coisa, ainda tenho que ajudar essa pessoa a vender, a ficar motivado. Fala um pouquinho como que você faz no seu dia a dia para nós. Eu confesso assim que a equipe que eu trabalho hoje, né, é uma equipe maravilhosa, né? Eu confesso, na minha equipe, na minha área de setor de expedição, eu tenho muitos, eu falo assim, muitos meninos que são adolescentes, né, dos 18 aos 25 anos, e eu preciso sempre estar balanceando eles. Então, né, muitas das vezes os adolescentes chegam ele chega de manhã com um humor e à tarde está com outro. Mas eu tenho falado e mencionado sempre na palavra de Deus e sempre motivando eles, incentivando. O que é incentivando? Vamos lá, né? A empresa Aquaforte tem uma visão, né? Como eu, Jefferson, saí de ajudante, né? Do ajudante. Eu era ajudante do ajudante quando eu entrei na Aquaforte e hoje eu estou na posição que eu estou, significa que você também pode ter a mesma oportunidade. Sim. E aqui dentro da Aquaforte Joinville eu tenho feito muitas oportunidades. Né? Nós criamos alguns setores que a empresa vai crescendo. Eu sempre brinco assim, hoje o Jefferson não consegue fazer tudo sozinho. Né? Então, nós temos alguns setores de responsabilidade, que é o setor de liderança dentro da própria empresa. Então, a gente vai fazendo alguns treinamentos, né? Vai passando o colaborador por aquele treinamento e ele vai crescendo dentro da própria empresa. Né? Para a equipe de vendas é o pessoal um pouquinho mais experiente. Né? Não que eu não tenha pessoas que não sejam experientes, mas toda a minha equipe é um pouco mais experiente, pessoas mais velhas. E essas pessoas, assim, todos os dias nós temos que estar motivando, porque vendas é uma mágica. Né? Então, assim, todos os dias a gente precisa fazer algo diferente, né? Motivá-los. Né, conversá-los. Eu brinco que na minha sala eu tenho uma cadeira, né? Você sentou na minha cadeira, né? Eu já sei a história da cadeira. Fala a história da cadeira. A minha cadeira eu brinco assim, uma cadeira bem confortável, viu? O funcionário chega na minha sala, às vezes ele chega com problemas pessoais, ele chega aborrecido porque uma venda não deu certo, às vezes ele está com algum problema, né, dentro da própria empresa. E quando eu vou começar uma conversa que eu tenho essa percepção que ele está um pouco aborrecido, eu peço para ele sentar na cadeira e ficar confortável. Né? Quando você se sente confortável para conversar com uma pessoa, né, Mari? Você acaba colocando tudo ali, conversando, e você acaba dando o direcionamento correto para a pessoa. Né? Acontece muito isso no meu dia a dia. Né? Em motivá-los, ajudá-los. E eu sempre menciono para o pessoal, para todos, né? Nós estamos aqui para crescer junto. Né? Eu brinco, se eu andar com um carro melhor, eu quero que você ande com um carro melhor. Né? Eu não vou ter nenhum tipo de ego de querer me aparecer.
né? Eu quero crescer igual a todo mundo cresce, Sim. né? Eu menciono assim a parte financeira, o dinheiro é muito bom, é muito bom, é muito importante, mas nós precisamos aprender que o dinheiro não é a solução, né? Então, essa parte assim, eu vou motivando todo mundo, Sim, sim. né? Mas a gente cria algumas regras, campanhas dentro da empresa para a parte de vendas, alguns destaques do mês para o pessoal da expedição, né? Para motivá-los. Sim. E aí eu queria te perguntar, o que que não pode faltar na vida de um líder, aos seus olhos? Não existe certo ou errado, é o que você acredita que assim, poxa, Mari, na vida de um líder não pode faltar isso. Na vida de um líder, não pode faltar primeiramente Deus, né? Isso é importantíssimo. E na vida de um líder é o compromisso, né? O líder, ele tem que ter compromisso. Aprendi isso, né, com meus tios, com a minha mãe, principalmente, né? Compromisso, você marcou, você tem que estar lá, né? 10 minutos antes, mas você tem que ir. Ou se você não puder ir, se aconteceu algo, anuncie, comunique com muita antecedência. Mas o compromisso é acima de tudo, né? E o comprometimento com as pessoas é muito importante. E o que que um líder não pode ter? Fala assim, ó, esquece isso, porque senão isso aqui vai te levar ao fracasso. O que que você aprendeu aí ao longo desses anos? Um líder, como eu mencionei, tive alguns professores, o líder precisa ouvir, né? Tem muitos líderes que não ouvem, né? Ele quer fazer por ele só, né? Tive uma reunião essa semana passada em Curitiba, né? Eu precisei ouvir, né? Olha, acho que a gente precisa fazer dessa forma que Jefferson que vai dar certo, né? Todos nós vamos se dar bem, faça dessa forma. Ok, né? Precisamos ouvir, né? Ouvir muito e colocar em prática, né? Às vezes o líder ele quer fazer tudo sozinho e ele acaba não fazendo nada. Aí fica cansado, não sabe nem o que fez no dia, né? Exatamente. E outra coisa que eu queria te perguntar, porque eu sei que você cuida muito e é um pilar que para mim também importa muito, né? A gente falou do espiritual, de Deus acima de tudo, mas você cuida também do seu corpo, pilar saúde, e também não é sobre vaidade, mas eu acredito que é o mesmo, mas eu quero que você fale sobre isso. Qual a importância do exercício físico, né? Ou de você se cuidar, de você, né, estar. Por que que você faz isso? Porque quem te acompanha, ele sabe que tu tem essa rotina também, né? Então eu queria que você falasse quando que virou essa chave, Fê, para você. Na parte nessa parte de educação, né, na parte física, essa chave virou, né? Eu venho de um processo que como todo brasileiro tem o sonho de ser jogador de futebol. Eu tinha o mesmo sonho, passei por algumas peneiras, né? Sempre tive o mesmo sonho, né? Mas Deus me colocou em outros caminhos, Sim. né? E eu sempre gostei de exercício físico, né? Mas assim, a chave virou mesmo foi com a obesidade do meu filho, né? O Bernardo pesava 180 quilos e nós dentro da nossa própria casa, vou voltar um pouquinho, né? Falar um pouquinho da Ana também. Sim, sim. A Ana também foi obesa, Sim. né? Há muito tempo atrás ela era obesa e a obesidade vinha assolando a nossa família e o próximo foi o Bernardo, né, que estava obeso. E nós não tínhamos regra dentro da nossa casa, né? Todo dia era coisas fúteis, né? Fast food, pizza, essas coisas. Comer o que queria. E 2 anos para cá a gente falou, olha, a gente precisa mudar, né? Nós precisamos mudar, nós precisamos se exercitar, porque nosso filho precisa ver. Nós somos exemplos para o nosso filho, né? Quando eu vou praticar um esporte, meu filho precisa ver. Então eu comecei a me dedicar sempre, né? Comecei com corrida, né? Agora estou fazendo CrossFit. Então assim a gente precisa se exercitar. Então eu e a Ana estamos bem regrados nessa parte, né? E o Bernardo fez uma cirurgia o ano passado, né? De uma bariátrica e ele perdeu muito peso. E ele precisava entender, quando você faz uma cirurgia dessa, você precisa ter o entendimento que você também precisa se exercitar. E o Bernardo vendo que o pai e a mãe estavam se exercitando, o pai, a mãe e a irmã, né, porque a Ana Maria também, ela faz bastante exercício. Então, quando ele viu isso, então ele se apegou. Então, faz assim um ano e meio, um ano mais ou menos que o Bernardo se exercita. Todos os dias ele está regrado, ele trabalha o dia todo, vai para a academia,
né, das 17h30 às 6h30 e vai para a escola, né, no período da noite. Então, ele entendeu. Nós buscamos, assim, cuidar, né, por causa da obesidade, Sim, né? sim. Muitos brasileiros sofrem com isso. Sim. Então, assim, resumidamente, né? Me corrija se eu estiver errada, mas nesse bate-papo a gente aprendeu que Deus tem que ser o centro, tem que estar acima de tudo. Família, é importantíssimo você ter essa base, porque quando a gente volta de um dia ruim, é eles que estão ali para nos sustentar. Lembrem da história da sardinha, né? A importância do líder não ter vaidade, ego, zero. Tira isso elimina isso, porque senão isso vai te levar ao fracasso, o pezinho no chão. E também a importância de você manter o seu corpo saudável, até porque a Bíblia diz, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu queria te perguntar se a gente falou tudo. Eu acho que a gente falou tudo, mas tem mais alguma coisa que você quer trazer para nós aqui nesse nosso bate-papo, Jefferson? Olha, olhando assim, né, a gente falou um pouquinho de cada... De tudo, viu? Eu te falei, de a gente vai falar sobre tudo. A gente falou um pouquinho de cada coisa. Todas as pessoas que passaram em nossa vida são importantes, né? Eu creio que muitas pessoas estavam de joelho, orando por nós, para a nossa vinda aqui para Santa Catarina, né? Hoje são muitas famílias que dependem da Aquaforte. Responsabilidade, né? Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas orando, pedindo a Deus que tudo dê certo, que nós possamos prosseguir, Sim. né? Crescendo. Eu sempre menciono que a Aquaforte, a vinda da Aquaforte foi para gerar empregos, né? Isso que nós queremos. A Ana até estava mencionando, eu fiz um relatório de quantas pessoas passaram aqui e quantas pessoas pediram para voltar aqui, né? Eu confesso assim que tem outras empresas que são muito boas também, mas quando um colaborador que passou e pede para voltar, significa que o ambiente era muito bom. Sim. Né? Então eu sempre menciono, esse ambiente é maravilhoso, porque aqui tem Deus. Sim. Né? Então, aqui, quando tem Deus, eu posso ter certeza que aquela pessoa que voltou, que saiu e quer retornar, porque ela sabe que aqui foi muito boa para ela. Sim. Né? E aí eu queria, então, falar para você, vai pensando aí numa frase. A gente sempre deixa uma frase motivacional mesmo para o pessoal. Então, vai pensando aí o que você pode falar no finalzinho. Enquanto o Jefferson está pensando, eu quero te agradecer por você ter assistido esse podcast. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar a história do Jefferson com pelo menos mais 3 pessoas, porque é uma baita história. Sabe aquela pessoa que está desmotivada? Sabe? Está vivendo Manda para ele e fala... Vai na parte da sardinha que é para você, porque eu tenho certeza que vai motivar muito. Não esqueça que Deus é o centro de todas as coisas. E em vários momentos aqui passou o @ da Aquaforte, Aquaforte com T mudo SC. Vai lá, também começa a seguir as redes sociais deles. E você que tem uma empresa que precisa dos produtos da Aquaforte, chama eles lá no direct. E eu quero agradecer vocês por esse primeiro episódio da 6ª temporada. E Jefferson, eu queria agora que você falasse. E me segue também. Passou vários momentos aí, @Mariana Lima Nogueira. Segue lá para conteúdo sobre Deus. O episódio a gente também vai falar lá no Instagram também, que quando a gente vai estar lançando tudo, então vai conferindo todos os próximos passos do podcast. E Jefferson, eu queria que agora você falasse suas últimas palavras aí, algo que você sentir de compartilhar. Não tem uma frase, mas tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é Pedro andando sobre as águas. Né? Quando Jesus chama ele e Pedro pergunta, és tu mesmo, Jesus? Né? Jesus manda ele andar e tem certo momento que Pedro afunda, né? Muitas das vezes, quando você está afundando, é porque você olhou para a direita ou para a esquerda. Né? Você tem que seguir no caminho reto, né? Olhando para Jesus, sempre. Né? Então, não olhe para a direita ou para a esquerda. Siga o caminho correto, o caminho que vai te levar a Jesus Cristo. E levando a Jesus Cristo, você vai achar maravilhas. Né? Jesus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. Né? É isso que eu deixo para todo mundo, seguir nas coisas corretas. Que bom. E é isso, gente. Gostou, viu? Foi um bate-papo tranquilo, né? Passou rápido, né? Rápido. Tinha bastante coisa para falar, mas passou rápido. Pois é. Gente, queria agradecer vocês por esse episódio. Continue acompanhando aqui no canal e até o próximo episódio do podcast Mariana Lima. Se joga, vamos dali.